Tá, né? Vamos lá. Hoje foi um dia melhor, cara. Eu acho que eu até consegui recuperar tudo que eu tinha ficado abaixo do zero ontem. Fiz aí 1.400 pontos no mini índice e no mini dólar fiz somente 6 pontos aí líquidos. 1.400 pontos líquidos no mini índice. Tá bom, deu uma motivada de novo. Vou te mostrar tudo que aconteceu no mini índice e mini dólar hoje. Pô, foi um movimento direcional do mini índice, absurdo assim, mas é aquela história, louco. Aleatoriedade, como sempre. Ninguém esperava isso, todo mundo esperava um pullback. O troço começa a subir e sobe 2.000 pontos. Vamos para as notícias de amanhã. Nós temos o crescimento do setor de serviços mensal e anual aí a partir das 9 horas da manhã. Vamos ver se essa notícia vai impactar em alguma coisa. Ó, temos grandes probabilidades desse troço começar a continuar subindo, assim. Eu enxergo, cara, áreas de resistência efetiva entre 161.900 e 163.100. Então, assim, ó, tem chão ainda, meu amigão. Tem chão ainda. Tem bastante chãozinho ainda pra andar. Mas posso estar enganado, né? Não é sobre estar certo. Vamos para os 60 minutos. Mini índice, tá aí, ó. Temos essas regiões aqui de quebra da estrutura para dar prosseguimento ao movimento ou mudar a característica do preço, né? A gente opera sobre os conceitos e sobre a edge de choque e BOS, a mudança da característica do preço e a quebra da estrutura, né? E a gente precisa que esses dois aqui funcionem juntinhos, eles tem que ser esse cara aqui de baixo junto desse aqui. Então, primeiro, muda a característica do preço, depois quebra a estrutura e a gente entra, senão a gente vai estar sob risco. Então, bullish, né? Dá uma olhada nessa média, dá uma olhada na média de 200, olha a distância dessa querida. Olha o que ele afastou daquele megafone que ele ficou meses andando nele desde abril. Foi embora. Já era. Só que a gente... Assim, ó, já era é muito forte, né? A gente precisava ainda de um pullback em cima dele pra depois estralar. Né? Porque aqui ele veio pra cima, foi lá embaixo no range e aí sim estralou, né? Então a gente precisava, assim, efetivo, pra se livrar desse megafone, a gente precisava de um pullback aqui. Ou até mesmo... um pullback nessa região aqui seria fundamental para criar um suporte em cima desse megafone e deixar ele para trás efetivamente. Temos aí gaps para serem fechados, né? Se a gente observar bem aqui, a gente enxerga esse gap aqui, lá do dia 24, 23 de outubro, 24, 25 de outubro. E esse gap que foi bem novinho do dia 7 de novembro, né? Um deles foi fechado, né? Ele tocou ele reto e não quis saber. Não é o padrão do mini índice fazer esse tipo de movimento sem grande pullback. Vê aqui, ó. Aí o movimentão. Gigante, ó. Estralou. Compensou ele inteiro e mais um pouquinho. Isso aqui é o padrão do mini índice. Isso aqui é o clássico do mini índice. Aqui, ó. Subiu, caiu, e aí subiu. Queria um suporte, coloca ele reto. Então a probabilidade, o mercado é repetição, o mercado se repete, né? Então a probabilidade desse cara fazer esse movimento e voltar aqui pra depois estralar é enorme. Só não seria legal se ele adentrasse esse range de novo. Seria legal que ele fizesse breakout pullback nessa zona aqui, né? Então a zona do agrião, a zona de breakout pullback. E aí, o legal seria ele fazer o pullback no máximo aqui, fechar o gap, vir daqui já, entendeu? Próximo da média de 200, aí seria fantástico. Mais pra baixo, não. Aí ele faz o padrão dele clássico. No diário, não temos mais resistência. Por isso que eu tô dizendo daquele númerozinho 161.900, 163 e 100. Ele rebentou essas regiões aqui de resistência que eu imaginei que ele ia sentir e ia fazer um pullback. Ele rebentou, ele tocou ele reto. Não quis saber. Não quis saber. Ele disse que não. Então, bullish total. Vamos seguir com ele, vamos ver até onde ele vai. Meu alvo são nessas regiões aqui, ó. Tem área pra andar. Vamos para o Zama. Vinha, Tchevchenko, meu Tchekiev. Índice, tá aí, ó. A jogadinha. Fizemos essa jogada. Fizemos um movimento bom, olha que delícia. Olha esse movimento que a gente pegou aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui foi demais, meus amigos. Isso aqui foi demais. Fizemos aqui, entramos 5 com 2 contratos, tinha que ser agressivo, eu tava apanhando, aqui eu entrei só com um, saí aqui. Coletamos ótimos pontos. Foi excelente? Não foi excelente, mas foi bom, ó. Dá uma olhada. 10 operações, 50% de acerto, custo de 16 contos, ganhamos 559, perdemos 205, 354, 337. Tá longe do que eu perdi ontem? Tá muito longe, né? Perdi 600 conto ontem, mas cara, é assim, a faca que corta pro loss, ela é muito mais poderosa e mais afiada do que a do gain. Fazer o quê? Vamos ver como é que nós estamos aqui, por exemplo. Desde o início da empreitada da conta safe. É isso aí, ó. Saímos do buraco. Mas ó o lucro. Olha o lucro líquido. É isso. Esse é o jogo. Não pensa que é fácil. Nunca será fácil. Esse troço aqui não é fácil. E aí, temos aqui a análise do dia, que foi essa aqui, ó. Gapzão lá embaixo, que eu imaginei que ele ia buscar. Não buscou. Rendezinho. Prévio. Tinha um outro rende mais lá embaixo, mas esse rende aqui, cara, esse breakout pullback embaixo aqui já acabou com ele. Então, esse rende aqui morreu aqui. Não existe mais. Rende prévio, rende novo, mesma técnica, grande movimento de alta, 2 pernas de pullback, reteste de topo. Esse é o jogo. Vamos ver se amanhã ele vai entregar. Muita atenção na quebra da estrutura, né? Nesse ponto aqui. Quebra da estrutura, 60 minutos. Muita atenção na mudança da característica do preço. Mudança da característica do preço, por isso que a gente tem que ligar a mudança da característica do preço com a quebra da estrutura.
Mudança da característica do preço pode ser o quê? A gente vê demais acontecer principalmente no mini índice. Isso mesmo, quem tá estudando isso aí já viu acontecer diversas vezes. Pivô falso. Ele acaba criando um pivô falso aqui. Ele vem mais embaixo e toca ali reto. Rompe aquele topo e não quer mais saber. E violina todo mundo que tentou vender. Então qual é a grande sacada? VWAP. Pela manhã, afasta. Na tarde, atrai. O que fazer amanhã? Mesma técnica. Procuramos por região de breakout pullback. Aqui é uma zona de breakout pullback. A gente tem interesse dessa zona. Esse aqui é o range novo. Esse aqui é o range prévio. Geralmente acontece o breakout pullback aí, mas a gente tem que contar com o quê? A aleatoriedade do mini índice, da B3 em geral, principalmente do mini índice. Pode fazer como pode não fazer. A dica que eu dou é procurar por rotação de pêndulo, e tem uma rotação absurda de um pêndulo, caso ele queira rotacionar esse range aqui. Ao invés de criar uma zona de pullback para retestar topo, ele pode rotacionar e fazer um puta de um movimento e virar totalmente esse mercado para venda. Como também, ele pode não fazer isso. E aí rotacionar dentro desse range novo. Testar a VWAP e buscar uma rotação de pêndulo. Pode acontecer, tem que ver o que o dia vai nos entregar e ficar observando esses mapeamentos que eu faço aqui de mudança da característica do preço e a quebra da estrutura. Pode ver aqui, ó, que houve a mudança da característica do preço com o quê? Com a quebra da estrutura. É isso aqui que nos interessa. Esse cara aqui, mais esse. A gente quer a mudança da característica do preço e a quebra da estrutura na sequência. Aí a gente pega um movimento direcional. A mudança da característica do preço, a quebra da estrutura. Eu entrei aqui e fiz esse movimento. Claro que, podia ter esperado mais, mas esperei 3 horas para fazer essa operação, mais ou menos. Entregou mero 150 pontos com 2 contratos, mas ele chegou a andar 500 pontos, 575 ou 675. Meu alvo era aqui, não ia chegar. Tinha colocado na saída. O primeiro alvo que eu tinha colocado era na metade do range. Ele iria fácil na metade. Depois eu mudei pra cá. E aí, como ele demorou demais, eu fechei aqui. Foi bom. Gostei. Não foi ruim, não. Fico contente. Não fiquei tão frustrado com o ontem. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. O mini dólar, por sua vez, foi mais complicadinho de operar. Foi bem chatinho. Me deu umas violinadas. Fez eu perder um dinheirinho. Depois eu consegui colocar aí 6 pontos no bolso. Cara, não foi fácil. Não foi fácil, não vou mentir. O dólar foi mais complicadinho. Mas eu soube segurar. O dólar tá mais propício, claramente, para uma quebra de estrutura. A mudança da característica do preço tá lá em cima. Precisa de chão para ele mudar a característica do preço para virar comprador. Então o dólar tá mais inclinado à venda, mas é aquela história. Tá inclinado para venda, mas ele vende muito lentamente, meu amigo. Aí, ó. Escorregando na groselha do canal, ó lá. Viu só? E aí tem esse gapzinho aberto aqui, né? Sangrando. Mas tá aí, ó. Escorregou na groselha e tá arrumando lá para esse suporte aqui, ó. Os altos de 5.250, 5.181, tem uma região boa, assim. Principalmente observar também o toque no pé desse canalzinho de baixo aqui, que pode ser um momento em que ele pode, nem ele fez aqui, né? Pode vir aqui, virar na mesma hora, né? O dólar tem esse poder, o dólar é violento. Olha a média de 200 onde tá. Olha a média de 200 aqui de 60 minutos. O cara tá totalmente bearish, né? Mas ele vende e entra num rangezinho, né? Ele vende, entra num rangezinho. Ou ele entra num rangezinho, violina todo mundo e vende. Depois vende de novo. O dólar é muito difícil de operar, cara. Parece mais fácil que o índice, mas tem vezes que não, cara. Tem vezes que fica mais propício o índice mesmo. Essa aqui é a verdade. Vamos para os 5 mil tickets. Aí, ó. Tudo mapeadinho. Mas ele não entrega tão facilmente, né? Caímos aqui no canto da sereia. Cara, assim, ó. Eu ainda acredito que esse range aqui de cima é o range prévio, com esse gapzinho. Então, mesmo o conceito do mini índice, só que é o contrário, né? Range novo, range prévio, zona, breakout, pullback. Tá vendo? E ele não foi lá, né? Que ele até meio que tentou hoje chegar lá, mas não foi, né? Depois ele capotou. Então ainda pode ir lá e depois retestar fundo antes de fazer um ataque violento pra compra. Tem o gap, né? Gapzinho aqui aberto já e sangrando, né? Tem que ter cautela no dólar. O dólar não tá querendo entregar movimentos graciosos. Eu entrei aqui na quebra da estrutura, tá vendo? E até demorei um pouco pra entrar, né? Mas eu entrei na quebra da estrutura. Quebra a estrutura, muda a característica do preço. Não quebra a estrutura mais, né? Poderia ter quebrado aqui a estrutura, ou até mesmo aqui. Muda a característica do preço, quebra a estrutura, vendi, fiz parcial aqui, vendi de novo, não esperei o necessário, saí fora aqui. Coloquei o que eu pude, porque eu tomei os stopzinhos aqui e o dólar é doído, né? Mesmo conceito índice. Pode ter uma rotação aqui? Pode, para dar prosseguimento para venda. Mas eu acredito que vender aqui pode estar muito baixo, né? Então eu gostaria que ele fizesse um pullback, ou abrisse um gap de alta nessa região aqui, para fazer o breakout pullback aqui, e aí sim vender, né? E claro, né, se ele chegar aqui e passar reto por esse range aqui e voltar para dentro desse range, cara, aí a gente pode pensar pela rotação aqui desse pêndulo e tentar buscar por uma venda nessa altura aqui assim, porque daí vai estar mais palatável, né? Agora, se ele sentir aqui, a gente tenta vender para ver se ele perde esse fundo aqui e toca reto. E obviamente que se ele fizer esse movimento aqui, a gente vai aumentar esse pêndulo aqui, né? Então, o pêndulo que tá bem curtinho, porque aqui ele tá fazendo aqui, ó, de livro, né? Ele entra num bear range
E a tendência sempre é que ele faça o quê? Primeiro movimento pra cima, pra gente ter um parâmetro, e depois pra baixo proporcional. Pra quem sabe fazer a quebra e tocar ele reto pra baixo, né? Só que foi meio curto, né? E tá muito baixo, né? Então, caso ele aumente esse pêndulo aqui, a gente vai mapear até onde ele for, e aí a gente vai ter um parâmetro pra gente fazer uma saída. A gente tá vendido mais alto pra fazer uma saída orquestrada lá embaixo. E aí aqui ele quebra a estrutura pra continuar o movimento. E o mais legal daqui, o que é? Ele muda a característica do preço nos 60 minutos pra chamar comprador e dizer que efetivamente virou o jogo. E na sequência ele violina pra baixo. Então essa seria a estratégia. Sempre obedecendo os conceitos de choque BOS. E aí no meio dos conceitos de choque BOS, pra ter certeza que tu vai encontrar os setups de Joseph James que a gente opera também. Mas como Brown Reversal, Pullback, força e principalmente traps. Né? Posso dar um exemplo aqui. Se a gente encontra a quebra da estrutura. Ó, aqui mesmo, ó, quebra da estrutura, dá uma olhada. Aqui a gente já encontra um setup de Joseph James. Ó. Era pra quebrar a estrutura, mudar a característica do preço, ele quebra a estrutura, na sequência muda a característica do preço e quebra a estrutura. O que a gente tem aqui? Uma tentativa, duas tentativas falhadas. Setup de Joseph James, 2 tentativas falhadas da compra. Escorrega na groselha. Na sequência, vamos ver se a gente tem outra entrada aqui. Não. Aqui temos uma trap também, né? Faz aqui a quebra da estrutura, vem pra cá, faz um pullback, vai lá na média e olha que interessante. Esta VWAP, na sequência que ele faz, uma trap. Olha esse candle grandão aqui, fechando abaixo, quebrando a estrutura, dando a confluência da quebra da estrutura com uma bull trap. Nessa região aqui. Interessantíssimo. Gostei, hoje eu gostei. Hoje eu fiquei feliz, tô feliz. Voltei a ficar feliz. Tava triste, tava chateado. Mas é isso aí, cara. Renda variável, isso aí no Brasil ainda é difícil pra um cacete. E não respeita nada, porque lá fora tava caindo, tava tudo caindo e o mini índice estralando pro alto. Por hoje é isso aí mesmo. Vamos estender muito. Se você gostou do que você viu hoje aqui, por favor, deixe seu like, deixe a possibilidade de me seguir. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite. Faço também lives de segunda a sexta, pós-meio-dia, pra mostrar o que eu fiz, quais operações que eu fiz pela manhã, baseadas nos conceitos de choque BOS e setups de Joseph James. Vem comigo nessa incrível aventura, é legal, cara. Vamos virar milionário nisso. Já vou avisar aqui, ó. Já faz dias que eu tenho avisado sobre isso. Quando eu virar milionário nisso aqui, cara, quando eu ganhar uma grana mesmo de verdade, esse troço funcionar, eu vou deletar todos os meus vídeos desse canal, todos. Então quem não vier comigo a partir da estrada que eu estou criando e trilhando, não vai saber o que aconteceu, não vai saber como é que faz pra ganhar 1 milhão. E quem me acompanhar desde o início também, eu vou colocar lá os e-mails como privado lá e todo mundo vai ter esse acesso. O resto vai ser podado. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem bem. Amanhã estamos de volta, meio-dia e alguma coisa. Tchau, tchau, tchau.